Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Brião. Nós iremos então hoje ver o algoritmo de Dijkstra, né? Um cientista muito importante na área da ciência da computação. Então, vou explicar, né? Entradas, nós temos um grafo ponderado G, onde nós temos um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e um conjunto dos pesos nas arestas, né? Um vértice V do grafo que eu vou escolher. Tá? Um grafo de entrada, um vértice de entrada. E a saída vai ser o menor caminho entre V e cada um dos nós do grafo. Eu poderia ajustar esse algoritmo para ele me dar apenas o caminho do vértice destino. Mas aqui nesse caso ele vai mostrar o menor caminho desse V para cada um de todos os vértices. Ok? Então, como funciona? Vou falar em termos teóricos e depois eu vou apresentar o algoritmo, tá? Então, primeiro nós temos que definir um nó origem. Depois nós temos que atribuir a todos os nós um valor de distância a nós origem. Então, como eu não sei o valor, digamos assim, né, do nó origem para o nó destino, então eu vou deixar como infinito nesse momento, né? Com um valor muito alto, porque eu não sei. Essa é uma definição. Marque todos os demais nós como não visitados e o nó origem como atual, como corrente. Tá? Considere a distância de todos os nós vizinhos não visitados ao nó corrente e calcule a distância deles ao nó origem através do nó corrente. Então, por exemplo, se o nó atual A tiver distância 6 e houver uma aresta de peso 2 conectando com um outro nó B, então a distância de B e A será 8. Nós vamos somando essas distâncias, tá? Se essa distância for menor que a distância registrada anteriormente, por exemplo, ele era infinito porque eu não sabia essa distância para B. Então eu não vou mais utilizar a distância infinita, né? Eu vou atualizar o valor com o valor 8. É sempre com o menor valor da soma dessas arestas e eu vou armazenando. Ao terminar de considerar todos os vizinhos do nó atual A, marque como visitado. O nó visitado não será mais verificado, sua distância registrada agora é final, né? E mínima. Se todos nós tiverem sido visitados, termine. Caso contrário, marque o nó não visitado com a menor distância, com o próximo nó corrente e repita a partir tudo isso, né, no passo 4. Então, sempre o algoritmo faz isso sempre. Ao final, tem-se a menor distância entre o nó origem a cada um dos nós do grafo. Vamos dizer em termos técnicos, tá? Então, eu tenho um vértice zero que eu escolhi. Esse aqui é o meu V de entrada, né? O meu vértice de entrada. Meu grafo de entrada está aqui, com todos os seus Vs, com todos os seus Es, né? E com todos os seus Ps, que são os nossos pesos. Tá aqui todo o grafo montado. Bom, a partir daí, vamos criar aqui, além de nós termos arcos, vamos colocar valores que definam as suas distâncias. Então, de 0 a 0 é 0, mas de 0 a 1 eu não sei. Então, eu vou deixar infinito, vou deixar infinito, vou deixar infinito, 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 infinito. Tá? Vamos deixar assim. Bom, então, como vai funcionar esse algoritmo? Eu vou pegar as suas vizinhanças, tá? E eu vou. O que significa modificar a distância dos vértices de 1 a 5? Bom, se era infinito, a menor distância entre 0 e 1, aqui nesse caso, nesse momento, é 28. Eu poderia ter uma distância que pudesse fazer uma volta aqui, e se por incrível que pareça, com tudo peso 1, iria ser uma menor distância até chegar, né, de 0 a 1. Eu poderia ter 0 a 1 por aqui, tudo com peso 1. Mas isso eu só saberia mais adiante na execução do algoritmo. Mas agora, a priori, nesse momento, né, dentro desse contexto do V igual a zero, nós vamos atualizar então os pesos, as distâncias que estão infinitas.
Então, de 0 a 1, né, estou em 0. Cheguei aqui, opa, eu tenho o peso 28 aqui. Então, eu vou colocar 28. E de 5 a 10, de 0 a 5 eu tenho 10 aqui. Então, coloco seu peso 10 aqui. Atualizei os valores então. Marquei, então, o meu vértice 0 como visitado. E eu vou selecionar o vértice 5, que é o vértice não visitado de menor distância à origem. Correto? Então, dentro desses valores aqui, esse aqui ainda não chegamos lá, dentro de 28 e 10 eu vou escolher 10, porque é o menor, a menor distância. Tá? Então, dentro dessa menor distância, eu tenho... O que eu tenho aqui? Eu vou ignorar, né? E vou modificar a distância do vértice 4. Por quê? Porque a distância do vértice 4 em relação à sua origem não é 25. Apesar de estar aqui, né? Apesar de estar aqui, eu irei somar as distâncias de 0 vai ser 10, né? Mais 25. Então, eu vou colocar a distância aqui entre 0 e 4 será 35. Tá? Então é isso aí. A minha vizinhança, meu vizinho está aqui. Se tivesse outro vizinho, eu teria que fazer outro ajuste. Então marquei o vértice 5 como visitado. Foi visitado aqui. Isso 0 já foi visitado. Vamos agora escolher. Selecionei agora o vértice 1, que o vértice 1 é a menor, né? Se a gente for observar, agora é a menor, já que eu selecionei aqui, é a menor distância de 0, então será o número 1, que é 28. Então selecionei o vértice 1, né? Eu tenho 6 e 2 aqui agora, né? Como não visitados. O que eu irei fazer então? Vamos atualizar esses pesos. Do 2, eu tenho, se eu selecionar, peguei o 1, eu vou pegar esses pesos agora, que o peso vai ser 14 do 6, né? 14 mais 28, que vai ser 42, e 16 mais 28 vai ser 44. Então, eu atualizei os pesos, né? Ignorei o 0, né? Porque o 0 já foi visitado, enfim. E aí marquei 1 como visitado. E agora eu vou pegar dessas distâncias qual é a menor distância, né, tirando 28, a menor distância até o 0. Então eu vou selecionar o 4, que é a menor distância, né, que é 35. E aí eu peguei o 4, e aí o que eu faço? Eu tenho que modificar a distância agora do 3. Vejam que aqui eu tenho o valor 35. Né? E eu tenho que somar esse valor 35, já que é a distância mais próxima, o valor 22. Então, o valor que vai ser atualizado será o 57 aqui. Tá? E era isso. Modifica a distância do 3, ignora do 5, nesse caso, e mantém a distância do 6, porque a distância do 6 iria extrapolar. Então, a gente mantém essa distância. Se a distância somada é maior do que a distância atual, permanece a distância atual. E assim por diante. A gente vai andando. E agora eu seleciono 6, marquei o 4 como visitado, está terminando. Ignorei o 1, já foi visitado. Mantenho a distância do 3, porque eu não vou somar a distância mais com 6, vai ser uma distância maior. Né? Ignoro o 4. É isso. E aí seleciono agora o 2. E aí no 2, veja que eu tenho o seguinte. No valor 2 ali, ó, eu tenho 44, né? Mais 12, que vai dar 56, ó, mais esse 12 aqui que vai ser 56. E no 3 eu tenho um valor mínimo de 57, então eu vou atualizar esse valor, correto? E aí depois eu faço outra seleção. Eu vou no 3
deixo como está, e aí não há mais vértices, né, para ser visitado. E o que significa? Que uma distância de 0 a 0 vai ser 0, de 0 a 1 a menor distância é 28, de 0 a 2 é 44, de 0 a 3 nós temos, deu 56, não consigo observar, mas me parece que é esse caminho aqui, né? 56, tu tem 18, é isso, esse caminho aqui, tá? Por isso que é bom também, é interessante nós criarmos uma outra estrutura de dados para armazenar o caminho, certo? Nós temos a distância de 0 a 4, a distância de 0 a 4 é essa distância aqui, tá? Então são distâncias bem intuitivas, de 0 a 5 é essa distância aqui. E o 6 nós temos vários caminhos, nós podemos chegar para cá, nós podemos chegar para cá, nós podemos chegar para cá, mas a menor distância, pelo que nós podemos ver, me parece essa aqui, ó, tá? Então, é um algoritmo muito bom que define a menor distância, né, do caminho de um vértice destino, de um vértice origem a um vértice destino, tá? E o que significa? Significa que qualquer ferramenta que você utilize mapas, como Google Maps, como, né, Bing, enfim, uma série de ferramentas aí que procurem, GPS, enfim, eles fazem esse cálculo, né, do menor caminho. Com certeza o algoritmo de Dijkstra está por trás, tá? Para ver a importância desse algoritmo. Existe também um algoritmo aqui de Kruskal, que na verdade ele gera uma árvore, né? E essa árvore é uma árvore geradora de custo mínimo. Então é uma estrutura de dados que armazena todo o caminho, né, do conjunto, desse conjunto da soma de peso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, dado um grafo ponderado GVEP, uma árvore geradora de custo mínimo para G é uma árvore tal que, via um conjunto de nós da árvore, a soma dos pesos das arestas é mínima entre as arestas geradoras, né? Então, qual é a ideia? Você coloca um grafo ponderado GVEP e a saída vai ser uma árvore geradora de custo mínimo. Considere cada nó em V como uma árvore separada. Examine a aresta de menor custo. Se ela unir duas árvores na floresta, inclua. Repita o passo até você ter todos os nós conectados. Então vamos ver aqui, ó. É muito simples esse algoritmo. Considere cada nó como uma árvore separada. Examine a aresta de menor custo. Está aqui. Se ela unir duas árvores na floresta, inclua. Então, fez a inclusão. Depois vem 12, incluir. Depois vem 14, incluir. Depois vem 16, incluir. Depois teria feito o 18, ó, tá? Mas não entra. Por quê? Porque ela já temos uma árvore, ela já faz parte de uma mesma árvore. Então, nós não vamos unir essa ramificação. Vamos ver o 4. O 4 não faz parte de árvore nenhuma, então ele pode ser. Então, eu estou fazendo isso em ordem decrescente, ó. Vamos ver, o próximo dado seria o 24, mas o 24 já está na mesma árvore, então não entra. Então temos o 25, o 25 entra. E aí, terminou o algoritmo. E a árvore de custo mínimo está aí, ó. Então, essa é a árvore de custo mínimo que nós temos, tá? Essa árvore aí, ela, ela gera um custo geral mínimo, tá? Se a gente for analisar aqui, ó, é uma árvore geradora de custo mínimo para G, tá? Bom, e para finalizar, existem relações binárias sobre um domínio D, né? Nós podemos dizer que R pertence, né? No caso, ele está contido, né? O R contém
também está contido em D por D. E o que significa? Nós podemos dizer o seguinte, como isso aqui é um conjunto. Então, 1 para 2, 1 para 3. Ó. É como se fossem relações binárias utilizando conjuntos. Você pode definir isso utilizando grafos. Então, você tem 1 que se conecta com 1 com 2, 1 com 3, 2 com 4, 3 com 4, 4 por 1. É um mapeamento, né? Você faz um mapeamento aqui e você tem esses valores. Tá? Aí tem a questão de árvore reflexiva. Que a árvore reflexiva é quando você tem um mapeamento direto aqui, ó. Tá? Isso aqui são só questões de teoria da computação, só para mostrar para vocês as relações que existem. Relações de simetria, se eu tenho um grafo não dirigido conectado assim, se a gente olhar a sua forma, existe uma relação de simetria. Tá? 2 com 1, 3 com 1, 2 com 1, 3 com 1, né? Existe uma relação de simetria aí. E aí existe uma relação total entre simetria, existe a relação de reflexiva, existe as três relações aí no mesmo grafo, tá? É isso aí que só uma questão de formalidade que a gente pode, por exemplo, definir uma série de conjuntos, né? Definir relações do nosso grafo através de tabelas, e dessa forma você pode fazer uma apresentação gráfica, né, através dos grafos, e dessa maneira você consegue observar nitidamente as relações. Você pode utilizar grafos, por exemplo, na engenharia de produção de empresas, você pode utilizar grafos em processos de entrada e saída, processos do direito, em áreas de direito, processos na área hospitalar, processos alimentícios, processos industriais, processos químicos, né? Processos que lidam com a sociedade, tá? Circuitos, né? Como funcionam os circuitos, simuladores, enfim. Então, o grafo é uma estrutura, para mim, que engloba a lista, engloba a árvore. Ela é a mais importante do meu ponto de vista. Ela é a mais importante que tem. Tá? Se você vai desenvolver uh, tanto árvores, né? Você usa muito árvores em sistemas de diretório, mas você pode utilizar grafos, por exemplo, para mapear como está a rede, né? Enfim, você pode mapear muita coisa utilizando grafos, tá bom? Então era isso aí, pessoal. Um abraço para vocês.